Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagem seletiva e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é Vitrine Política e aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente de Brasília com André Marcília. Vorcaro dava ordens a Moraes. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Nós podemos estar diante de um Vorcaro que não apenas controlava o Moraes pelo contrato que tinha com a esposa do ministro, mas que controlava o próprio inquérito das fake news. Eu vou te contar isso e por que isso pode estar subentendido nas mensagens reveladas pela Polícia Federal. Eu vou contar e mostrar a mensagem para você. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa você se inscreva aqui no canal, você deixe já antecipadamente o seu joinha, clique no like, que ajuda o nosso conteúdo a ser distribuído, e também considere se tornar membro, clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, nas mensagens vazadas do celular do Vorcaro, na troca de mensagens que ele fazia com o tal do Sicário, que ontem morreu e não queria morrer, não queria terminar de morrer, a Polícia Federal dizia que ele morreu, a Secretaria de Saúde de Minas que ele morreu, enfim, acabaram conseguindo fazer com que ele morresse no final das contas, e o tal do Sicário recebia mensagens do Vorcaro dizendo que ele estava irritadíssimo com um dos jornais, esses jornalecos de esquerda, o DCM, online, e dizia, por meio dessa irritação, que estavam fazendo matérias negativas contra o Vorcaro, e aí que vem a ameaça. A ameaça era colocar o site, dizia o Vorcaro, vamos colocar esse site aí no inquérito das fake news, dando a entender que ele, Vorcaro, tinha esse poder. É impressionante, mas é isso. A essa altura, o Vorcaro, o Banco Master, já tinha contratado a esposa, o escritório da esposa do Moraes, por 129 milhões há cerca de 10 meses. E já tinha pago também a essa altura mais de 30 milhões para a doutora Vivi, a esposa do Moraes. Isso, essas mensagens que saíram pela Malu Gaspar no Globo e que mostram esse poder do Vorcaro, dizem o seguinte, entre aspas, diálogos, estou lendo a Malu Gaspar, diálogos entre Vorcaro e um funcionário a quem ele chamava de Sicário, que constam de representação da Polícia Federal e foram obtidos pela coluna, mostram que ao ficar irritado com uma reportagem do DCM, o banqueiro escreveu, aspas para o banqueiro, o Vorcaro diz, estão achando que estão mexendo com o menino? Agora não quero mais. Vão entrar no processo das fake news. O Vorcaro falando. Vão entrar no processo das fake news. Vou fechar esse site, o DCM. Manda deixar a matéria. Esses otários. Bom, o Vorcaro, então, parece que tinha esse poder. E se tinha esse poder, o poder que o ministro tinha, bom, ele não estaria influenciando apenas o ministro por meio da sua esposa, ele estaria influenciando o próprio ministro, estaria influenciando o próprio inquérito das fake news, que machucou tanta gente, que fez tanto mal aos réus do dia 8, que inventou tanta mentira e censura e força bruta, e agora talvez estivesse na mão de um bandido como o Vorcaro. Só faltava essa. É impressionante, mas são gravíssimas essas mensagens, porque dão a entender que o Vorcaro tinha o poder de colocar aquele que lhe desabonasse, que falasse mal dele no inquérito que está com o ministro Moraes. Meus caros, por incrível que pareça, depois esse DCM, também saiu hoje na imprensa, no Poder 360, esse DCM recebeu supostamente dinheiro do Vorcaro, ou seja, ele tentou por mal e aí fez uma negociação, entre aspas, por bem com o site. Impressionante. Ele comprou a imprensa, ele comprava escritório, ele comprava todo mundo. Todo mundo. Será que ele mandava também no inquérito das fake news? Será que o Vorcaro é o dono do Brasil? Ou será que tem alguém acima dele e a gente ainda vai descobrir? Meus caros, tem um... E vamos para mais notícias no site Poder 360. Dino suspende quebra de sigilo de Lulinha e outros alvos da CPMI do INSS. Decisão aponta a falta de motivação individualizada e desrespeito ao devido processo legal. Quebra autorizada por Mendonça a pedido da PF continua válida. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal determinou nesta quinta-feira
A suspensão das quebras de sigilo bancário e fiscal aprovada pela CPMI do INSS. A decisão anula a validação da votação realizada em 26 de fevereiro, quando dezenas de requerimentos foram aprovados em globo, sem análise individualizada. Entre os atingidos pela medida está Lulinha, conhecido como Lulinha. Dino afirmou que, embora CPIs e CPMIs tenham poder para determinar a quebra de sigilo, ao exercer essa atribuição, assumem o papel semelhante ao de um juiz. Por isso, devem observar os mesmos deveres de um magistrado, o que exige fundamentação técnica para cada investigado ou votação caso do caso. Na decisão, o ministro comparou a atuação da comissão ao funcionamento de um tribunal. Afirmou que nenhum órgão pode determinar a quebra de sigilo de cidadãos por meio de decisões simbólicas ou baseadas em uma espécie de olhômetro. Dino disse que a ausência de procedimento adequado com a apresentação do caso, debate e registro de votação individual pode gerar nulidade jurídica. Ninguém deseja uma investigação parlamentar do tamanho relevo se transforme apenas em vídeos de internet, úteis em campanhas políticas e eleitorais, mas destituídos de validade na perspectiva jurídica, escreveu o ministro. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, criticou a liminar e afirmou receber a decisão com indignação republicana. Em nota, o parlamentar declarou que a votação em bloco é prática consolidada no Congresso Nacional. Segundo ele, o procedimento já foi utilizado em colegiados como CPI da pandemia e CPMI do 8 de janeiro para garantir celeridade aos trabalhos diante do prazo limitado das investigações. Viana afirmou ainda que a validade do procedimento foi ratificada pela presidência do Congresso, exercida pelo senador Davi Alcolumbre. Para o senador, a suspensão das quebras de sigilos afeta o equilíbrio entre os poderes e ocorre no momento em que a investigação sobre os desvios de recursos de aposentados e pensionistas do INSS avançava sobre estruturas centrais do esquema investigado. A decisão de Dino não interfere em outras frentes de investigações. Em fevereiro de 26, o ministro André Mendonça, também do STF, autorizou a quebra de sigilo de Lulinha a pedido da Polícia Federal. A informação foi publicada em 23 de fevereiro pelo Drive, exclusiva do Poder 360 para assinantes. Nesse caso, a medida permanece válida por ser determinada no âmbito de um inquérito policial, com justificativa específica diretamente do procedimento adotado pela CPMI. A decisão de Dino aplica-se a todos os alvos da votação realizada em 26 de fevereiro. O ministro utilizou o princípio de litisconsórcio unitário, segundo a qual a decisão judicial deve ser uniforme para todos os envolvidos no mesmo ato processual. O objetivo é evitar o chamado efeito multiplicador de novos recursos. Segundo Dino, seria incompatível com o princípio da não contradição que o mesmo ato fosse considerado nulo para alguns investigados e válido para outros. O ministro afirmou que a CPMI do INSS poderá realizar novas deliberações, desde que respeite o devido processo legal e análise a pedido de forma individualizada. Foram comunicados formalmente para o cumprimento imediato da decisão o senador Carlos Viana, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, o secretário da Receita Federal Robson Barreirinhas e o presidente do Banco Central do Brasil Gabriel Galípolo. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.